semana de transações imobiliárias, eu vim conversar um pouco sobre contratos de compra e venda com alienação fiduciária com o meu amigo e corretor de imóveis, Cássio da Rocha, aqui na Imobiliária Doros. Então, Cássio, você que está no meio, direto aí, lidando com compra e venda com alienação fiduciária, qual é a frequência que vocês utilizam esse contrato no dia a dia e o que ele representa? Oi pessoal, tudo bem? Na verdade, o contrato com alienação fiduciária ele é muito comum de acontecer. Talvez o que mais acontece é um contrato com alienação fiduciária, porque o contrato com alienação fiduciária nada mais é do que todo contrato com algum tipo de parcelamento, com alguma negociação que não seja à vista, né? Então, esse contrato ele vai tanto no contrato de compra e venda quanto na própria escritura pública, tá? Então, o contrato com alienação fiduciária pode ser feito tanto diretamente com o proprietário, né, quanto com os bancos. Então, por isso que eu digo que é normal, porque a maioria do pessoal financia, então o contrato que é feito, ou a venda que é feita com financiamento bancário, ela sai com alienação fiduciária. E qual é a vantagem disso? Tanto para quem está recebendo quanto para quem está comprando, né? Tu vai fazendo os pagamentos ali. Quando for pelo banco já é uma coisa normal de se fazer, mas muitas vezes quando se faz o contrato diretamente com o proprietário também tem a segurança de que até ser concluído o pagamento, quem está comprando não pode fazer nada com o imóvel, porque isso estará averbado na matrícula também, essa negociação. Isso é muito interessante, porque da mesma forma que ele facilita a compra, ele facilita também nos casos de inadimplência, né? Então, se porventura o comprador deixar de efetuar o pagamento das parcelas, ele é muito mais prático e facilita nessa questão de retomar o imóvel, né? Porque já está aí registrado na matrícula, então ele facilita nesse sentido. E no dia a dia, Cássio, o que seria importante o corretor observar no momento em que você está levando a registro esse contrato? Porque a gente tem alguns requisitos a serem cumpridos e daqui a pouquinho eu vou dar um checklist. E o que é importante você cuidar no momento do registro do contrato? Bom, principalmente quando é contrato com alienação fiduciária, principalmente os valores, né? E eu falo isso quando se trata de algum contrato feito diretamente com o proprietário. Porque quando é com a instituição bancária, é normal que eles mesmos já coloquem na documentação esse parcelamento, esses valores de financiamento. Quando é feito direto com o proprietário, essa negociação tem que cuidar muito dos valores que estão indo no contrato, porque eles também estarão averbados na matrícula, né, na escritura. Então, além disso, por muitas vezes aí até um toque legal para dar para os corretores, principalmente os que estão entrando no ramo agora, que normalmente, e eu já fiz muito disso, de pegar o contrato pronto no banco, quando você está financiando no banco, e simplesmente levar direto para o registro de imóveis. Só que é muito importante que se confira toda a papelada ali que o banco está colocando, que isso evita também que volte a documentação do registro, né? Porque muitas vezes a gente fica bravo, porque o registro demora um pouquinho ali e tal, mas a gente pode evitar isso fazendo essa conferência da documentação, para ver se os valores estão certinho, para ver também, porque muitas vezes já existe uma alienação fiduciária no imóvel, e isso é uma coisa muito importante de se fazer, um toque muito importante de se dar também para os clientes, para aqueles clientes que pensam, querem vender o seu imóvel, mas pensam, mas eu tenho um saldo devedor, eu ainda não paguei todo o meu apartamento e ele está financiado. Mas o apartamento ele pode ser vendido, o apartamento, o imóvel, qualquer tipo de imóvel, né? Quando se trata de financiamento, a instituição bancária que o comprador vai fazer o financiamento, ela vai cobrir esse saldo devedor na instituição onde ele está financiado, né? Então também é muito importante cuidar dessa documentação, porque existe uma quitação, né? Um termo de quitação, é assim que chama, né? Isso, aí vem esse pedido de cancelamento, o banco mesmo consta no próprio contrato de alienação, e aí facilita para que no registro, no momento em que ele tem a análise do contrato, ele já proceda ao registro de cancelamento dessa alienação fiduciária anterior, né?
E até são detalhes que às vezes passam despercebidos e a gente acha que são coisas simples, mas na verdade faz muita diferença. Vamos começar aí pelas assinaturas, né? O próprio banco tem que assinar os compradores, vendedores, e às vezes por um lapso é esquecido, e aí é resultado de uma negativa que atrasa a concretização do teu negócio. Então são quesitos que são importantes de serem analisados no momento em que você está efetuando esse registro. E aí eu vou passar uma espécie de checklist para que você tenha essa facilidade dentro do cartório, que é aqui a nossa real intenção, né? Para começar, nesse tipo de contrato, você tem que verificar a descrição do imóvel e que conste aí o número da matrícula no contrato. Em seguida, você observa também a qualificação das partes, que é muito importante. Aí tem que constar nome completo, RG, CPF, endereço, profissão e o mais importante, que é o estado civil. O estado civil precisa ser muito observado, porque ele tem que estar em consonância na matrícula e no contrato. E se, caso você saiba que teve alguma alteração, no momento que você está registrando esse contrato, você já apresenta o documento que comprova essa alteração, por exemplo, a certidão de casamento ou uma declaração de união estável, que aí facilita no momento do registro, e o próprio registro já averba aí a alteração de estado civil e não precisa negativar o título para que você junte a documentação necessária. Então tome muito cuidado nesse aspecto. Outra questão é se o contrato for envolvendo pessoa jurídica, você já apresenta o contrato social, que é um requisito obrigatório. E se estiver sendo representado, você junta a procuração com poderes específicos, e nesse caso se atente que não é uma procuração de poderes gerais, então ele tem que constar especificamente esse negócio. E ainda vale lembrar quanto à guia de ITBI. Na guia de ITBI você tem que deixar o número da matrícula, tem que constar a área do imóvel, tudo de forma igual que conste lá na matrícula, para que não haja também uma necessidade de retificação. Ainda nesse contrato você tem que lembrar que tem que ter a assinatura de 2 testemunhas, e aí constar nome e CPF, e que você tem que rubricar todas as páginas do contrato, comprador, vendedor e testemunhas. Então, são requisitos formais que precisam ser cumpridos e que por muitas vezes, né, Cássio, eles são motivos de nota de devolução e que atrasa aí a finalização do negócio. Exatamente. E tem outro ponto também, muito importante se falar para as pessoas, que quando tu financia um imóvel pela instituição bancária, você paga a última parcela do financiamento, ainda assim você deve ir ao registro de imóveis para excluir essa verbação, né? Porque senão ele vai continuar na matrícula lá que está financiado. Exato, a gente chama aí de cancelamento de registro de alienação. Então não é apenas terminar de pagar ali, tá tudo ok. Tu teria que ir até o registro de imóveis para fazer essa exclusão aí, para ficar tudo certinho. E esse cancelamento ele é feito com base no valor da dívida. Então você já tem que estar preparado que você vai ter aí mais um custo para que você adquira aí a propriedade plena desse imóvel, né? Porque vale lembrar que enquanto você está em um processo que você faz um contrato de alienação fiduciária, você possui direitos e ações. E você só vai adquirir essa propriedade plena no momento em que você quitar a dívida e cancelar esse registro, que aí você se torna o proprietário de fato desse imóvel. Então aí são algumas dicas, ficou para você corretor, parte, para quem está pensando em comprar um imóvel, porque seria hoje em dia, considerando essa taxa de juros baixas, ele se torna mais fácil, né, Cássio? E então, no momento em que você for fazer esse registro, tome esses cuidados e observe muito bem esses requisitos para que não haja aí atraso na conclusão deles. Às vezes ocorre uma demora aí, a gente fica meio bravo com o registro, né? Mas parte de nós também fazer ver esse checklist aí que foi passado, conferir tudo direitinho, para que quando chegue lá não tenha devolução, né? E que saia toda a documentação o mais rápido possível. Exatamente. Então, na verdade, o registro ele só
cumpre o que a lei exige, e aí cabe às partes também estarem devidamente capacitados, né, para que você consiga passar aí uma segurança jurídica e uma agilidade no negócio. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e eu agradeço a presença do meu amigo e corretor Cássio e até a próxima!